morrido, em meu lugar te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradecemos e louvamos e bendizemos, ó Pai. Agora queremos ouvir a Tua palavra. Queremos, ó Deus, de fato, ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a nós por meio da exposição da Tua palavra. Usa, ó Deus, o Teu Filho para expor essa palavra a nós. Assim eu oro, assim eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Pastor Daniel. Boa noite aos irmãos, graça e paz, a todos os irmãos também na internet. Com muita alegria que eu estou aqui e muito temor. Estou vendo algumas pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez ao culto presencial. Fico feliz. Irmão, nós estamos aqui primeiramente para contemplar o Senhor. Para você contemplar alguma coisa grande, você não precisa de explicações. Você não precisa de muitas palavras. Por isso que Eclesiastes diz: sejam poucas as tuas palavras quando estiver diante do Senhor. Não precisamos de explicações para a glória da natureza. Mas nós amamos ao Senhor, não só com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Nós amamos Ele também com todo o nosso entendimento, a nossa razão. É para isso que a palavra de Deus foi deixada, para dar razões para você. Que você tenha razões para a sua esperança. Para que saibamos responder à razão da nossa esperança. Então, a autoridade do texto bíblico, e não as minhas ideias, é o que eu espero, que vai te dar razões para você confiar no Senhor, vai te encorajar, tocar nas tuas emoções, tuas percepções, nos fortalecer na fé, na esperança, no amor a Jesus. Amém? E a mensagem da palavra de Deus para nós esta noite está na carta aos Hebreus. Eu peço que você abra, por favor, no capítulo 3 e 4. Carta aos Hebreus, capítulo 3 e 4. Se você é um leitor assíduo da palavra de Deus, você vai perceber que do verso 7 do capítulo 3 até o final do capítulo 4, uma boa parte da carta, que só tem 13 capítulos, o autor dedica esses 24 versículos para falar sobre descansar em Deus. A palavra descanso aparece 12 vezes nesses 24 versículos. E o verbo descansou aparece mais 2. Então dá um total de 14 referências ao descanso. E a minha oração é que a gente saia daqui esta noite com Deus sussurrando pelo Espírito Santo esse verbo na sua cabeça, no seu coração. Descanse. Descanse. O mesmo Deus que diz: trabalhe, are a terra, pegue no arado, tome a sua cruz e venha morrer comigo. O mesmo Deus que diz isso, Ele diz: descanse. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus, eu sou exaltado. E o salmista, quando entendeu isso, ele diz: eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança se sossega no colo da sua mãe. Salmo 131. Depois ele diz: volta para o sossego, minha alma. Ele sabia que tinha que descansar em Deus. E ainda vem o Senhor Jesus e nos diz: tome sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharão, quem sabe? E acharão descanso para as vossas almas, para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui o autor aos Hebreus, que não sabemos quem é, ele dedica, como eu disse, quase 2 capítulos, para dizer para a gente: existe um descanso, ou como ele diz no verso 9, se você estiver aberto aí no capítulo 3, resta um repouso, ou resta um descanso para a igreja, para o povo de Deus, para nós, do Novo Testamento, para os cristãos do Brasil e da 4ª Igreja Presbiteriana de Anápolis, amém? Israel, no deserto,
assim que saiu do Egito, ele passou 40 anos no deserto. Ele falhou. Israel falhou, não entrou no descanso. É isso que ele vai dizer para a gente. Mas nós podemos experimentar esse descanso. Então nós precisamos fazer 3 perguntas ao texto. Primeiro, que descanso é esse? E eu sei que à primeira vista, se você já leu esse texto, você vai achar que esse descanso é o céu. Então eu estou indo para a igreja para fazer tudo certinho, para ir para o céu, né, pastor? Eu já vou dizer que não, esse descanso não é o céu. Já tirei a expectativa dos irmãos. O descanso não é o céu. Me permita já tirar a expectativa dos irmãos logo no início da pregação. Que descanso é esse? Por que Israel não entrou nesse descanso? E como Deus nos ensina a entrar nesse descanso? A gente vai responder essas 3 perguntas no final da pregação. Mais uma vez, que descanso é esse? Por que Israel não entrou nele? E como Deus nos ensina a desfrutá-lo? Então eu vou ler os versos 10 a 14 do capítulo 3. Acompanhe, por favor. Versos 10 a 14 do capítulo 3. Que vai nos dar a compreensão dos demais 24 versículos. Verso 10 do capítulo 3 diz: por isso, Deus falando, me indignei contra essa geração. Ele está falando do povo de Israel no deserto, nos 40 anos. Eu me indignei contra essa geração. E disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, por isso, jurei na minha ira. Eles, ou seja, o povo de Israel lá, não entrarão no meu descanso. E agora ele se volta para nós, para a 4ª Igreja Presbiteriana de Anápolis, e diz: tenham cuidado, irmãos. Jamais aconteça de haver em qualquer um de vocês perverso coração de incredulidade, ou um coração maldoso e descrente, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, uns aos outros, mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, ou seja, durante essa nossa vida aqui, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado coparticipantes de Cristo. Nos temos tornado coparticipantes de Cristo. Se de fato guardarmos, ou em outras traduções, guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossas vidas. Você já ouviu a expressão sonho americano? Alguém já ouviu essa expressão aqui? Levanta a mão, por favor. Sonho americano. O sonho americano é um slogan dos Estados Unidos, uma ideia que está no coração dos americanos, de que cada americano é livre pela Constituição Federal. É livre para conquistar, através do trabalho duro, da economia, dos investimentos, conquistar uma vida boa e tranquila. Uma vida mais rica e completa que ele puder. E essas pessoas, então, nesta vida boa, não vão se preocupar com ganhar dinheiro, só vão desfrutar e consumir. Vão viver de uma renda residual e de investimentos e vão desfrutar. E eles esperam conseguir isso antes dos 50 anos de idade, obviamente. Para ter saúde para desfrutar. Mas muitos estudiosos dizem que, nos últimos anos, esse sonho tem se tornado difícil por causa da competitividade e também por causa da insatisfação que sempre existiu. As pessoas, por causa da insatisfação, eles sempre querem mais, a gente sabe disso, isso não é um problema dos americanos, é da raça humana. E talvez essa insatisfação é que explique, ou certamente, por que os Estados Unidos representa apenas 5% da humanidade, 5% da humanidade mora nos Estados Unidos, todavia, eles consomem 25% da energia do mundo todo. Eles são consumistas. 25%. Eles comem 3 vezes mais carne do que a média mundial. Fast food, então, nem se fala. 1/3 do petróleo, do papel e do aço do planeta vão para lá. 1/3. E eles só são 5% da humanidade. Mas a boa notícia é que nos últimos 10 anos, os estudiosos dizem que os americanos estão se conscientizando disso. Muitas ONGs estão promovendo mudanças no sentido de um consumo mais sustentável, né? Como a gente sabe. Mas esse sonho de viver bem e consumir não é dos americanos.
é do ser humano. É do ser humano, filho de Adão. Dos brasileiros. E é por isso que esse slogan, sonho americano, tem atraído muita gente para lá. O Itamaraty diz que em 2018 havia mais de 1 milhão de brasileiros morando nos Estados Unidos. Eu não sei como é que está agora em 2020. Pode ter aumentado. Então nós sonhamos com uma vida boa, uma vida de descanso. Vai dizer que você não pensa na sua aposentadoria. Uma vida de lazer, descanso e segurança. Mas talvez, acompanhe por favor, talvez os americanos sejam menos iludidos do que nós, brasileiros. Eles sabem que precisam trabalhar duro para conseguir esse descanso. Já que no Brasil, com certeza você já deve ter ouvido ou visto alguma propaganda na internet assim: ganhe dinheiro sem sair de casa, trabalhando apenas 2 horas por dia. Ganhe R$5.000 numa renda extra. Coloque os robôs para trabalhar para você e você vai ficar tranquilo jogando videogame em casa enquanto ganhar dinheiro. E tem gente que mostra os rendimentos, né? Mostra lá, olha aqui, ó, entrou tanto na minha conta hoje. Tem sempre alguém tentando vender um curso de marketing digital para a gente, com esses depoimentos mentirosos. O cara ganha R$20.000 só porque fez o curso. E é importante dizer que o trabalho de marketing digital, que está cada vez mais presente na nossa vida, é um trabalho verdadeiro e árduo. Eu conversei com uma irmã aqui da igreja, que me contou do trabalho dela. Eu perguntei para ficar mais inteirado. E ela praticamente não desliga da internet, ela só desliga quando vai dormir, obviamente. E foi curioso que quando eu conversei com ela, ela mesma disse assim: pastor, eu prefiro que o senhor mande mensagem para mim. Porque na mensagem, enquanto eu estou respondendo, eu estou vendo outras coisas. E se eu ficar na ligação, é capaz que eu perca alguma informação. Então, já incorporou ao trabalho dela a questão de não se comunicar mais por ligações. É um trabalho duro. Mas esta irmã me confirmou aquilo que a gente já sabe, que é o argumento, um dos argumentos desse sermão, que não existe ganho fácil, não existe descanso sem trabalho. É curioso como o texto vai dizer aqui para a gente: esforcemo-nos por entrar no descanso. Faz sentido para você isso? Como é que você vai fazer uma força para entrar no descanso? Esforcemo-nos para descansar. Não existe trabalho, ou melhor, não existe descanso sem trabalho. Ou seja, Deus não nos projetou para um descanso sem trabalho. Não temos estrutura física, nem emocional, nem espiritual para isso. Você morre. Se alguém disser assim: fique em casa, não faça nada, eu te dou dinheiro todo mês. Fique só fazendo lazer para você. Você vai morrer. Em poucos meses você vai definhar. Você precisa colocar o teu empreendimento, a tua energia, o teu coração em alguma coisa e ser útil para as pessoas, como Paulo diz. Portanto, aqueles que esquecem desse princípio acabam caindo nesses golpes. Aumentou 45% os golpes na internet agora na pandemia. Gente achando que tirou uma sorte grande. Eu sei de pessoas que chegam a atender uma ligação e a pessoa vai conduzindo na conversa até chegar na boca do caixa e fazer um depósito. De tão envolvido que a pessoa acredita que tirou a sorte grande. E é por isso que os especialistas dizem que a melhor forma de evitar cair num golpe é ter em mente que não existe fórmula mágica para ganhar dinheiro rápido, da noite para o dia. E a palavra de Deus, se você percebeu aqui, ela está nos chamando para descansar. Mas ela não chama a gente, muito obrigado, meu irmão, da mesma forma que um resort, que um hotel de resort liga para você oferecendo um pacote de férias. Ela não chama você assim, mas chama você para descansar. Observe, a palavra faz um alerta para a gente. Descansar vem em tom de alerta. Veja se não é isso que diz o verso 3, o verso 12 do capítulo 3. Por favor, se você está com a Bíblia aberta, se alguém puder projetar, verso 12 do capítulo 3 diz: tenham cuidado. Tenham cuidado. Jamais aconteça haver qualquer entre vocês perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. E no verso 1 do capítulo 4 diz: temamos falhar e não entrar nesse descanso. Observe o tom que a palavra de Deus nos chama para o descanso. E aí a primeira pergunta que a gente faz é: que descanso é esse, pastor? Eu já trabalho tanto. Seria bom um descanso.
Para responder isso, a gente primeiro tem que olhar para o autor, fazendo uma comparação entre nós e o povo de Israel, entre a igreja do Novo Testamento e o povo de Israel. Ele está olhando para o povo do deserto, ele está vendo os erros, vários erros que aquele povo cometeu. Paulo também faz isso na primeira carta dos Coríntios, como a gente vai ler mais na frente. Ele está vendo esses erros, inconstância, incredulidade, desobediência, murmuração, coração duro. Ele está vendo tudo isso, e ele se volta para a igreja e diz: cuidado para vocês não caírem nesse erro. Cuidado. E se Deus manda a gente ter cuidado, é porque a gente pode cair sem nem a gente perceber. Deus não está dizendo cuidado para você não ficar tentado ou para assaltar um banco. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo cuidado para vocês não caírem no erro de Israel. Isso fica claro logo no verso 8. Veja comigo, verso 8, capítulo 3. Ele diz: não endureça o coração de vocês, como foi no dia da provocação, no dia da tentação do deserto. E por causa dessa atitude de Israel, de insistência nesses erros, o que é que Deus faz com Israel? Verso 10 e 11, acompanhe comigo, por favor. Verso 10 e 11 do capítulo 3 diz: por isso me indignei contra essa geração e disse: esse povo sempre erra no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Será que o autor está falando do céu aqui, irmãos? Será que ele está dizendo assim: aquele povo todo eu mandei para o inferno. Eu mandei todo mundo para o inferno. Eles não me obedeceram, então é simples assim. Eles viram os milagres, mas continuaram murmurando, e eu mandei todo mundo para o inferno e pronto. Meus irmãos, tem muita gente que lê assim, superficialmente, quando você lê a Bíblia, você entende assim. Quando você lê a Bíblia sem fazer perguntas ao texto, você lê a primeira coisa que vem na sua cabeça. Esse é o nosso problema. Eles acham que o autor está falando do céu, mas veja. Então, como é que eles concluem? Você tem uma promessa, entrar no descanso. Você tem uma condição, não endureça o coração. E você tem um alerta, cuidado. Então, entendi, pastor. Eu tenho que ter cuidado e continuar firme para ir para o céu. Pronto. Vamos passar para o capítulo 5 agora, porque isso aqui eu já entendi. Tem que ter cuidado e vigiar certinho para ir para o céu. Mas veja, irmãos, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente sabe de que descanso é esse. Você sabe do que ele está falando? Da terra que mana leite e mel. Está falando de uma terra produtiva, onde o povo seria próspero e feliz. Só que nessa terra que mana leite e mel, teria o quê? Para eles expulsarem? Inimigos. No céu tem inimigo para você expulsar, irmão? Nessa terra que mana leite e mel, eles teriam que trabalhar e comer com o suor do rosto. No céu você vai ter que trabalhar e comer com o suor do rosto? Então, Canaã não significa o céu. Entrar no descanso não significa entrar no céu. Nós precisamos ler a Bíblia assim. Ela foi escrita para aqui, para essa vida. Não foi para a gente mirar entrar no céu. Quem tenta entrar no céu, meus irmãos, são as pessoas que acreditam em ET. Eles juram que vão ser abduzidos por um ET. E vai todo mundo para o céu, para o paraíso do ET. O cristão mira em Cristo para viver aqui na terra. Amém? Então a questão não é o céu. Aquela geração inteira não entrou na terra de Canaã. Você sabe disso. Deus falou: esse povo, Moisés, não vai entrar. Só vai entrar Josué e Calebe. Só vai entrar Josué e Calebe. Então a questão é que em Canaã eles teriam lutas e dificuldades, mas eles seriam prósperos. Você conhece essa vida? Qual a vida que tem luta, aflições? No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Que vida é essa, irmãos? É a vida em Cristo. É a vida cristã, e eu só conheço uma. É a vida que a gente enfrenta aqui com Cristo. Essa vida tem gigantes para a gente expulsar. Essa vida tem inimigos. Essa vida a gente tem que arar e tem que ralar. Mas Jesus disse: vocês vão dar muitos frutos e o fruto de vocês vão permanecer. Aleluia. Glória a Deus. A vida abundante, cheia dos frutos do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. É a nossa vida em Cristo. É a nossa vida em que fomos resgatados por Cristo, tirados do Egito. Louvado seja o Senhor. Agora, se a gente está desfrutando ou dando fruto, é outra história. A vida em Canaã é a vida em Cristo. Se você puder anotar isso na sua Bíblia, a vida em Canaã é a vida em Cristo.
Isso vai revolucionar a sua vida, se você começar a pensar nisso. A vida em Canaã é a vida em Cristo. Agora, se eu e você estamos desfrutando disso, é outra história, é outra questão. E por isso que o autor nos diz, cuidado, cuidado. Ele escreve quase 2 capítulos para falar isso para a gente. Então, o primeiro ponto está respondido. O descanso que Deus tem para nós não é o céu. É claro que o céu tem lugares celestiais, moradas eternas. Mas não é disso que ele está falando aqui. O descanso é a vida abundante em Cristo. Aleluia. Agora, quais os erros que a gente não pode cometer e que Israel cometeu no deserto para a gente desfrutar dessa vida? Não é para você ser salvo, é para você desfrutar dessa vida. Amém? Dificilmente você vai ouvir aqui desse púlpito que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Nós estamos falando em desfrutar a vida de Jesus. Quais os erros que devemos evitar? Eu vou apenas citar o primeiro e o restante dos erros são desdobramentos desse. Observe o verso 8, por favor, capítulo 3, verso 8, ele diz: não endureça o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação. O que é que o autor está falando, irmãos? Que tentação foi essa? Os irmãos lembram como Deus provocou a Deus, como o povo provocou a Deus. Eles tinham acabado de ver as pragas, celebraram a Páscoa, viram o Mar Vermelho se abrir, e na primeira dificuldade, fazia poucas semanas que o mar tinha aberto, na primeira dificuldade, o que é que disseram? Moisés trouxe a gente para a gente morrer aqui. Moisés trouxe a gente. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão lá no faraó do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, olha o que eles estavam lembrando, da carne, e comíamos pão. Pois, Moisés, você nos trouxe aqui no deserto para matar a gente de fome, Moisés. Será que Deus abre um mar vermelho para matar você de fome depois? Olha a provocação desse povo, irmãos. Está faltando pão, Deus. Aí Deus dá 40 anos de pão. 40 anos de maná. Depois no capítulo 17, está faltando água, Deus. Está faltando água. Vamos apedrejar Moisés. Pega Moisés, vamos apedrejar ele, está faltando água. Eles queriam apedrejar Moisés. Que povo duro. Será que a gente é melhor do que esse povo? Depois Moisés, ele foi ao monte, no capítulo 20, ele demorou muito no monte. Sabe o que esse povo fez? Moisés está demorando demais. Vamos construir um bezerro de ouro. E vamos adorá-lo, e festejar, e beber, e farrar aqui. Vamos fazer o mesmo culto pagão que a gente viu lá no Egito, como é que se faz. Vamos celebrar os deuses do Egito. E aí essa foi a gota d'água. Aí Deus disse, agora Moisés, sai da frente que eu vou destruir esse povo. Eu vou fazer uma descendência a partir de você, porque esse povo eu não quero mais. E a gente sabe que Moisés está representando Cristo aqui, que intercedeu. É uma linguagem, uma força que a gente personifica a Deus para dizer que Deus se arrependeu de ter salvado o povo. Mas é justamente para focar na imagem do intercessor Moisés, do mediador Moisés. E Moisés intercede pelo povo e Deus desiste de destruir esse povo. E aí Deus diz a Moisés, certamente Moisés, nenhum desses homens aí, nenhum verá a boa terra que eu jurei dar para vocês e para vossos pais. Nenhum. E a gente sabe que nenhum entrou, nem Moisés. Por isso que o verso 17 do capítulo 3 diz, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Ou seja, morreu todo mundo. Morreu todo mundo no deserto. Está falando de morte física, não está falando sobre a morte eterna. O que é então endurecer o coração, irmãos? Você percebeu aqui no texto? Mas, pastor, a Bíblia não diz lá em João que Deus é maior do que o nosso coração? Então, como é que eu posso endurecer meu coração? Sim, você pode. Deus é maior do que o teu coração. Quando o teu coração gera dúvidas em você, gera condenação. Então, você pode, pela palavra de Deus, dizer, eu não aceito essas condenações. Deus é maior do que o teu coração. Mas você pode endurecer o teu coração e não desfrutar do descanso de Deus. É isso que o texto está dizendo. Quando Deus nos manda a não endurecer, Ele não está brincando de nos dar chances. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então,
pastor, ele vai tirar minha salvação? Deus, não, nós já vimos que não se trata disso. Mas como você se sentiria ao descobrir que você esteve tão perto de desfrutar de mais intimidade, de mais honra, de mais poder, de uma vida cristã mais abundante? Você esteve tão perto, mas você foi privado disso. Por que foi privado? Porque você endureceu seu coração. Porque você deixou de olhar para o fato de que Deus te tirou do Egito e ficou pensando, cadê meu pão? Cadê o carro novo que eu queria ter comprado esse ano, Deus? Estragou tudo, Senhor, minha vida. Você deixou de olhar para o que Deus fez. Você ficou olhando, se eu tivesse aquilo, porque Deus não me deu. Aí a ingratidão entra, toma conta do coração e endurece o coração. Aí não entra mais nada. Você começa a dar de ombros. Se alguém fala que Deus fez um milagre, você fala, só se for para você que Ele fez um milagre. Para mim está a mesma coisa. Você começa a ficar insensível com as coisas de Deus, endurecer o coração, porque não deu ouvidos, porque banalizou as coisas de Deus, porque decidiu insistentemente, durante 10, 20, 30, 40 anos, insistentemente, eu não quero, eu só quero o manazinho, eu não quero crescer na graça e no conhecimento, eu só quero a administração básica para chegar no céu. Então, todas as outras advertências vão nesse sentido. Ele diz no verso 12, não haja entre vocês coração malvado e descrente, que afaste você de Deus vivo. E esse afastar-se de Deus vivo não é, mais uma vez, ir para o inferno. Afastar-se de Deus vivo é afastar-se existencialmente. Você sabe o que é isso? Estar afastado de Deus no seu coração. Não ter desejo de orar, de ler a Bíblia, de nada. Você está afastado. Verso 19, eles não puderam entrar no descanso por causa da incredulidade. Incredulidade. Nós estamos passivos a isso. Mesmo que o Senhor tenha distribuído a fé, repartido a fé entre o nosso coração, a fé salvífica está aqui guardado, mas a incredulidade é uma realidade no meio cristão. E no verso 2 do capítulo 4 ele diz, a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, porque eles não ouviram com fé. Você já pensou? Você passar 30 anos numa igreja, 40, 50 anos, e descobrir lá na frente que você ouviu o sermão, ouviu, mas não foi acompanhado com fé. É quase que, como alguém já disse, pregação é tudo igual. Só é bom quando é rápido e curta. Quase que a gente diz, pastor, eu gosto da pregação rápida. Ou como alguém já disse, eu gosto daquela missa, que lá é rapidinho que o padre faz. Rapidinho. Como se a gente estivesse enganando Deus. Não, irmãos, entrar no descanso não é entrar no céu, mas é cair no desagrado do Senhor. Desculpe-me, eu vou repetir. Não entrar no descanso não significa não entrar no céu, mas significa cair no desagrado do Senhor. Números 14, 34, 1 Coríntios 10, 5 a 11. É ser entregue à opressão dos inimigos, à improdutividade, à mordedura de serpente, à esterilidade, frieza espiritual. Não entrar no descanso é não fluir no Espírito Santo. Esses foram os erros de Israel. E Paulo, quando aponta esses erros, ele é bem mais enfático. Eu vou ler rapidamente. Acompanhe, por favor, 1 Coríntios 10, 1 a 12. Veja Paulo olhando para Israel agora. Veja como ele é mais enfático. 1 Coríntios 10, de 1 a 12. Ora, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes que os nossos pais, lá do deserto, todos sob a mesma nuvem, todos passaram pelo mar Vermelho. Tendo sido todos batizados assim, na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Ele fez uma alegoria aqui com o batismo cristão, nuvem e mar. Verso 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual, e a pedra era Cristo. Paulo já interpreta aqui, a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque eles ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos faça, pois, idólatras, como alguns deles,
Porquanto está escrito que o povo assentou para comer e beber e levantou-se para se divertir. Ele está se referindo ao bezerro de ouro. Fizeram um bezerro de ouro e foram cultuar ao estilo pagão. Por isso que diz comer e beber e levantou-se para se divertir. Deus não tem nada contra a diversão. Ele está se referindo ao episódio do bezerro de ouro. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Está falando do episódio de Datã e Abirão. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pecaram pela mordedura de serpentes. Você conhece essa história? Não murmurem, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas, irmãos, sobrevieram a eles, como exemplo para nós, escrita para a advertência nossa, sobre quem os fins dos séculos têm chegado para nós, para a igreja. Aquele, pois, que pensa que estar em pé, veja que não caia. E por último, irmãos, nós entendemos então qual foi o pecado de Israel. No último lugar, eu queria que os irmãos observassem como Deus nos alerta e nos encoraja a fugir desses erros e a nos esforçar para entrar no descanso. Esse é o último ponto. Como Deus nos encoraja a fugir dos erros e nos esforçar para entrar no descanso. Então, primeiro, deixe-me dizer, muitos de nós, principalmente os cristãos mais antigos, com mais de 60, 70 anos, os que têm muito tempo de igreja, muitos de nós vão continuar achando que o descanso é o céu e não tem problema, você não vai para o inferno por causa disso, você não está sendo herege por causa disso. Você vai continuar entendendo, muitos aqui precisam se esforçar para ir para o céu. Não, pastor, foi assim que eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, eu não quero entender de outra forma não. Tudo bem, vão entrar no céu da mesma forma como nós, ou seja, não pelo seu esforço, mas pela graça. Mas vão perder muita coisa. Observe, não significa que se a gente compreende o texto, a gente é melhor do que esses cristãos. Há muitos cristãos que têm a fé mais simples que você imaginar, de que precisa pagar o preço para ir para o céu. E com essa fé, ele tem mais devoção a Deus do que você, do que eu, do que todos os teólogos juntos. Mas observe, o que a gente está vendo aqui é um encorajamento sólido da palavra de Deus, sólido da palavra de Deus, e não uma compreensão rasa, infantil, de uma linguagem da Bíblia. Observe, a linguagem da Bíblia é condicional, mas a teologia da Bíblia é graça, soberania e amor. Esse é o fundamento, é o tripé. A linguagem, quem quiser vem a mim. Cristo usou uma linguagem, mas a teologia por trás não é condicional, não é livre-arbítrio, não é salve-se quem puder. Não é, eu estou salvando hoje, quem quiser, aproveita aí que a salvação está em promoção hoje, eu vou salvar alguns hoje aqui. Não, a Bíblia não fala assim com a gente. Observe, primeiro, observe como a Bíblia fala com a gente, por favor, preste atenção. Primeiro, a Bíblia nos firma, nos confirma, nos enche de segurança, como filhos amados, herdeiros. Primeiro, ela faz isso com a gente. Depois, ela nos exorta. Eu vou repetir. Primeiro, ela firma, confirma, e confirmar significa deixar mais firme, e depois ela nos exorta. E a palavra exortação, eu já expliquei aqui na pregação, significa encorajamento. Barnabé, filho da consolação, filho do encorajamento, aquele que encorajava os irmãos. Então, ela nos exorta a viver como filhos. Ou seja, a Bíblia jamais coloca a nossa salvação em xeque. Olha lá, hein? Olha lá. Cuidado com o exemplo de desobediência. Se você cometer, você vai para o inferno. A Bíblia nunca coloca a nossa salvação numa linguagem de ameaça. Eu lembro quando eu falei isso em Cocalzinho, em 2015, numa EBD, eu disse que a Bíblia não nos ameaça. O irmão levantou da igreja, me interrompeu, ficou com raiva de mim, pegou o microfone, falou, ameaça sim, e eu não quero saber daqui mais não, e foi embora, nunca mais voltou. Depois de 2 anos eu soube que esse irmão faleceu, mas não foi por causa disso, tá, irmãos? A Bíblia nunca nos ameaça, então deixe-me repetir, a Bíblia jamais nos ameaça, embora ela use uma linguagem condicional para nos ensinar. Então, a linguagem é uma coisa, a doutrina é outra. A linguagem é condicional muitas vezes. Eu sei que tem irmãos aqui que vieram de outras igrejas que acreditam no amor condicional de Deus, ou seja, Deus salva, mas você tem que fazer a sua parte.
é um amor condicional. Eu sei que tem alguns irmãos que aprenderam isso. Eu estou aqui dizendo que a linguagem é condicional, mas o ensino da Bíblia é graça, soberania e amor. Então, sempre que a Bíblia nos dá uma ordem, o encorajamento, como ela faz aqui, não endureça o coração, não haja entre vós coração incrédulo. Sempre que ela dá uma ordem, junto com essa ordem, vem uma razão, uma segurança para a gente obedecer essa ordem. Não uma condição, mas uma razão. Observe no verso 12, ele diz: tenha cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. E aí depois vem outro encorajamento. Verso 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E agora, no verso 14, o que é que vem? A razão e a nossa segurança. Observe, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Até aqui, eu vou explicar a segunda parte depois. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. A gente traduziu esse verbo como temo-nos tornado. Em outras Bíblias você vai ver que não tem traduzido assim. Foi uma maneira que a gente encontrou para harmonizar. Mas temo-nos tornado dá uma ideia de que não foi concluído. E no grego não existe isso. A gente tem sido tornado, como assim? Ou se tornou ou não se tornou. Não existe no grego temo-nos tornado. Então, a melhor tradução seria como a fiel, a corrigida fiel traz, porque nos tornamos participantes. Amém? Não é simples assim? Não ficou mais simples? Porque nos tornamos. Ou, na versão portuguesa, diz, na realidade, nós participamos em tudo com Cristo. Olha que coisa forte. Nós participamos em tudo. Não tem esse negócio, temos nos tornado. Então, não é, cuidado, irmãos, não endureça o coração. Caso contrário, vocês não vão se tornar participantes de Cristo. Não é assim que se lê a Bíblia. Cuidado, irmãos. Senão vocês não vão se tornar participantes de Cristo. Não é assim. E eu sei que você aprendeu a ler a Bíblia assim, porque eu também aprendi. O que o texto está dizendo é, nós somos participantes de Cristo. Esta é a razão, a causa. Então a gente vai ler assim, cuidado, irmãos, não endureçam o coração, porque vocês se tornaram participantes de Cristo. Muda tudo ou não muda? Muda. Mas também muda a responsabilidade, o peso sobre você agora. Talvez você preferia outra maneira de ler, porque agora, na outra maneira, você estava mais livre. Hoje eu estou a fim de me tornar participante, hoje eu não estou muito a fim de me tornar participante, mas quando eu me aposentar, eu vou me tornar mais participante. Não, você se tornou participante. Isto é um peso sobre você agora, e uma responsabilidade. Veja que isto mexe com a nossa motivação, e não com o nosso esforço. Você agora vai se esforçar muito mais, quando você entender que já é participante de Cristo. 100 vezes mais você vai se esforçar, mas vai mexer com a tua motivação agora. Agora a tua motivação não é mais, paguei o preço, né? Eu falei para fulano, paga o preço, não quis pagar, eu paguei, graças a Deus, eu paguei o preço, agora eu estou um cristão. Essa não é a motivação. Você está pagando o preço. É você entender que se tornou participante, e agora você vai se esforçar, mas é um esforço rendido aos pés do Senhor. É um esforço constrangido pelo amor de Deus. É um esforço para desfrutar de algo que já está sobre nós. Isso muda tudo. É como se Cristo dissesse, eu já te enriqueci, eu já te dei tudo. Você vai ficar aí barganhando agora? Você vai ficar aí fazendo corpo mole? Você vai ficar aí achando que alguma coisa vem de você? Vá para cima. Corramos. Nos esforcemos, como ele vai dizer no verso 11. Veja no verso 11, por favor, capítulo 4. Esforcemos-nos para entrar no descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Aí você pergunta ao texto, por que eu tenho que me esforçar? Aí qualquer crente, 99% talvez vai dizer, você tem que se esforçar para ir para o céu. Não, olha a resposta do verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu me esforço, porque alguma coisa já está agindo em mim, é como se meu coração fosse um terreno, e Deus está dizendo, are esse negócio, porque vai cair a semente, porque a minha palavra é viva e eficaz, por isso que você vai arar. Você não vai arar para conquistar alguma coisa, você vai arar para desfrutar de alguma coisa, para frutificar.
Esse é o sentido da palavra de Deus, irmãos. Nós vamos nos esforçar, mas por quê? Qual é a razão? Para conquistar o sonho americano. Aí, você é completamente feliz. Quantas pessoas não podem nem ver a luz do sol, e você falando sonho americano. Então, esforce para quê? Esforce porque a palavra de Deus quer te penetrar. Você não vai ficar sentado esperando ela passar. É como se o bonde estivesse passando. Você não fez o bonde, você não colocou carvão para fazer ele funcionar. Cristo fez tudo, Ele está passando. Ele diz, esforce, entra comigo nesse negócio. Desfruta, mas você tem que se esforçar. Porque se você não se esforçar, você não vai valorizar nada. Imagina, pega uma criança, só tem uma criança aqui. Dá um presente que ela não quer. Dá um presente que ela não quer. Ela nem se esforçou, nem quis, nem desejou, nem sonhou. Você vai dar um presente de 10 mil reais para ela. Ela vai dizer, ai, que obrigado, bonitinho. E vai deixar na estante, não vai nem olhar mais. Você tem que se esforçar para se envolver no que Deus quer te dar. Simplesmente isso. Não é para você merecer. É diferente. Amém? Louvado seja Deus. Eu sei que eu estou me estendendo um pouco, me permitam, irmãos. Não é um esforço para construir nada. Não é um esforço para construir nada. Não, porque Cristo é o construtor, capítulo 3, verso 2. Não é um esforço para manter nada, porque Cristo é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, capítulo 1, verso 3. Nós nos esforçamos para desfrutar e experimentar intensamente aquilo que Cristo já conquistou. Aleluia. Esse é o nosso descanso. Nós vamos então, meus irmãos, encerrar essa pregação. Não poderíamos encerrar de outra forma. Eu sei que você deve estar lendo o verso 14 e diz, olha aí, pastor, o texto diz, se de fato guardarmos até o fim, então é uma condição, pastor. É uma condição. Se de fato guardarmos até o fim a confiança, então isso é uma condição. E eu gostaria de concluir rapidamente dizendo o seguinte, quando você lê outras passagens, você percebe mais claramente esse conectivo, se de fato, por exemplo, eu vou ler rapidamente aqui, Efésios 4, 20 e 21, eu vou ler rapidamente. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. Se é que de fato, observe, se é que de fato, não parece que Paulo está questionando a conversão dos crentes? Se é que de fato, eu não sei se vocês realmente creram, se é que de fato vocês creem, mas observe, se eu digo assim, se o nosso time ganhar, haverá uma comemoração. Esse se é o quê? Uma condição. Você não sabe se o time vai ganhar ou não, certo? Agora eu vou falar outro se. Se você não sabe o dia da sua morte, então deve estar preparado agora. Esse se é uma dúvida? Não, é uma certeza. Ele pressupõe uma certeza. Você vai morrer, você só não sabe o dia. Então, visto que de fato vocês creram, ouviram e creram e foram instruídos. Visto que, portanto, não é uma dúvida se de fato. Então, quando a gente lê Hebreus, tem que ler assim, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardamos, exatamente o mesmo tempo verbal do tivemos. Visto que guardamos, nós nos tornamos participantes, visto que guardamos, resolveu o problema da condição. Visto que guardamos, então não é, irmãos, se vocês guardarem, vocês vão participar, não, é uma evidência de quem é de Cristo, uma evidência, é aqui e agora. O ímpio não crê, não quer saber, não tem nenhuma chama no seu coração em direção a Cristo, você tem. Isso não vem de você, é dom de Deus. Então agarre isso e se esforce em nome de Jesus. Vocês participam de Cristo. Vocês têm Cristo, não Moisés, para guiar vocês. Então, não caiam no exemplo de desobediência. Vocês têm um grande sumo sacerdote, não Moisés, para interceder. Então, não caiam no exemplo de desobediência. Vocês não constroem tabernáculos de couro e madeira. Vocês constroem, vocês são casa de Deus. Vocês são habitação e morada eterna. Então, se esforcem e não abandonem esta confiança, em nome de Jesus. Nós vamos ler a partir de hoje a palavra de Deus com essas lentes, as lentes do encorajamento, as lentes do encorajamento, que vai te fazer você ler como filho que quer crescer e conhecer a Deus. Caso contrário, a gente vai ler a Bíblia com as lentes da ameaça. Então você vai
ler como um transgressor que quer evitar a punição, lê. E como transgressor, você vai ser como o filho mais pródigo, desculpe-me, o filho mais velho, o irmão do filho pródigo, que fazia tudo certinho, mas não tinha relacionamento com o pai. Consequentemente, nasce um senso de justiça própria que gera ingratidão e faz a gente julgar o próximo e gera tudo de ruim. Mas louvado seja o Senhor, que Ele nos encoraja com a sua palavra. Amém? A entrarmos no seu descanso. Nós vamos terminar cantando. Eu queria chamar o Kepler aqui. Daniel, será que a gente consegue cantar aquele hino? Meus irmãos, se você não tivesse entendido o texto, a gente ia cantar que música agora? Caminhando vou para Canaã. Não era essa a música que a gente tinha que cantar, né? Mas agora a gente sabe que não pode cantar essa música mais. Você pode cantar no sentido poético. Você está caminhando para Canaã, certo? Mas Canaã é a tua vida em Cristo. Então, se eu fosse cantar esse hino, eu cantaria: caminhando estou em Canaã. Eu não estou caminhando para Canaã. Então, a gente não pode cantar essa música. Mas tem uma música que a gente pode cantar do Inário Batista, que é Descansando no Poder de Deus. A Luísa pode projetar aí para a gente? Descansando no Poder de Deus. Vamos cantar? Quantos já ouviram essa música? Levanta a mão, por favor. Você reconhece a sua letra? Vamos cantar. De acordo com a palavra de Deus que ouvimos agora. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, seguro, descansando no poder de Deus. Lutar sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará mais me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, seguro, descansando no poder de Deus. Aleluia, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Eterna, semeaste em nosso coração, nos deste, Pai, para nos alimentar, Pai. Como vamos te dar graças, Pai? Cumpre-nos a nós te dar graças todos os dias enquanto nós vivemos. Abre os nossos olhos para olhar a tão grande salvação que Tu nos tiraste do Egito. Abre os nossos olhos, Pai, para não vivermos com ingratidão, murmuração, para não acontecer, Pai, conosco, sermos privados como aqueles homens do deserto foram. Não nos deixa, Senhor, que haja entre nós coração de incredulidade e nos afaste do Senhor.
Obrigado porque Cristo nos deu um novo coração e nos insta pelo Espírito Santo a nos consagrar a Ti. Obrigado por tudo, Pai, porque Ele é o nosso descanso, porque achamos descanso. Seu jugo é suave, seu fardo é leve. Aleluia, Pai. Amém. Poder sentar.